Boa noite, igreja. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, dos versos de 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, do verso de 8 a 11. Então vamos ler sobre a carta à igreja em Esmirna. Todos acharam aí? Amém? Vamos ler. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Agora nos encontramos na tua presença. Fale aos nossos corações, Deus. Ministra, Deus, a tua palavra sobre as nossas vidas. Traz a iluminação do seu santo e doce Espírito sobre cada um de nós, para que venhamos compreender a tua vontade. Revela a nós, Pai, a tua vontade, por meio da tua palavra que foi lida. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar em nossos corações, e que nós venhamos estar com os ouvidos abertos e atentos para aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Ó Deus, me usa na instrumentalidade da tua graça, na instrumentalidade do teu Espírito Santo, que eu possa ser canal no qual o Senhor venha falar à tua igreja. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Irmãos, tenho proposto no coração de falar sobre essas 7 cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. E é uma série de sermão baseado no livro do John Stott, O que o Senhor Jesus pensa da sua igreja. E eu gostaria que de fato os irmãos pudessem olhar para si e falar assim: o que o Senhor Jesus pensa de mim? O que o Senhor Jesus tem pensado da minha vida? O que o Senhor Jesus tem pensado da igreja, da quarta igreja presbiteriana? O que o Senhor Jesus tem pensado sobre a minha forma de agir como a igreja? Nós vimos há 2 sermões sobre a igreja de Éfeso. Ali há elogio e há também uma repreensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele deixa bem claro que eles eram zelosos quanto à palavra de Deus, ao ponto de resistir aos falsos apóstolos, aos falsos profetas. Eles eram zelosos à palavra de Deus e compreendiam bem a teologia, a doutrina, ao ponto de resistir também às doutrinas dos nicolaítas. Era uma igreja que tinha uma boa doutrina, era uma igreja que tinha uma boa teologia, mas tinha algo que Deus repreendeu. Porém, peço-te que volte ao primeiro amor. Era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que tinha teologia, mas era uma igreja que não tinha fervor. Era uma igreja que não amava, que não tinha amor.
Olhamos para a nossa vida, quarta igreja presbiteriana, eu e você. Olhamos para a igreja presbiteriana do Brasil. E podemos nos fazer a pergunta: nós somos zelosos pela palavra, nós temos uma boa doutrina, temos uma boa teologia, mas será que nós somos fervorosos? Será que nos falta o amor? Agora, voltando para a igreja de Esmirna, eu gostaria de trabalhar sobre o seguinte tema: a pequena, pobre igreja rica. Era uma igreja que não tinha estrutura. Era uma igreja que, embora vivia numa cidade rica, era uma igreja que, embora vivia numa cidade linda e maravilhosa, que era a cidade dos imperadores, a cidade dos reis, a cidade que foi totalmente planejada, porque ela tinha sofrido no ano 60 a.C., um grande terremoto a tinha destruído. E depois o Império Romano reconstruiu aquela cidade para ser a cidade de verão dos imperadores do Império, dos grandes do Império Romano. E foi uma cidade toda planejada. E naquela cidade existia vários templos a deuses pagãos. Existia também um porto natural, onde facilitava embarcações, tanto de passageiros quanto de carga e descarga. Competia com o porto de Éfeso. A cidade de Esmirna ficava mais ou menos a 35 quilômetros ao norte de Éfeso. A cidade de Esmirna também era conhecida e chamada a Flor da Ásia. A cidade de Esmirna também era conhecida também como a coroa da Ásia. Era cercada por montes, na qual fazia como se fosse uma coroa. A cidade também de Esmirna era famosa na produção de mirra. Eles trabalhavam apenas a madeira dessa árvore e de repente descobriu que se amassando as folhas saía um aroma e um óleo precioso. E aí se descobriu a mirra. E ela ficou famosa pela grande produção e exportação da mirra. Era uma cidade rica, era uma cidade financeiramente pomposa, era uma cidade rica também na idolatria e na quantidade de Deus. Era uma cidade totalmente pagã. Era uma cidade que era fiel ao extremo ao Império Romano. Foi a primeira cidade a fazer o busto, a estátua do imperador para adorar. E foi a primeira cidade também a construir um templo para o imperador romano. E era uma cidade que era capaz de tirar os moradores, de tirar as suas próprias roupas e tirar os alimentos que tinha em casa para mandar para o exército romano aonde ele estivesse em batalha. Se estivesse padecendo fome de alimento ou de vestimenta, eles tiravam as roupas do seu guarda-roupa, do seu corpo e seus alimentos em casa e mandavam para o exército romano. Era uma cidade tremendamente fiel ao Império Romano. E por isso também era uma cidade que perseguia os cristãos, por essa fidelidade ao Império Romano. Perseguia cruelmente os cristãos. Era uma cidade que fazia embargos financeiros, comerciais, de compra e venda com os cristãos. Era uma cidade que fala: olha, se você não adorar o imperador romano, se você não ir para o templo adorar e se curvar diante do imperador, da estátua do imperador, nós vamos embargar os seus bens. Você não vai ter como comprar, você não vai ter como vender, não vai ter como comer. E se você tem comércio, você vai ser totalmente desconsiderado pelo resto da população. Por isso que essa igreja era pobre. Por isso essa igreja era perseguida. Por isso, no verso B e no verso 9b e 10a está escrito: essas coisas diz o primeiro e o último,
o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E é fácil notar aqui o quanto essa igreja era uma igreja perseguida, o quanto essa igreja era uma igreja esmagada, o quanto essa igreja sofria por ser fiel a Deus, o quanto essa igreja sofria por deixar a luz de Jesus brilhar em sua vida, por deixar essa luz brilhar em meio às trevas. E quando Jesus fala, olha, eu conheço a tribulação, eu conheço a sua tribulação, eu sei da sua dor, eu sei da sua aflição. Essa palavra tribulação nos remete à raiz grega, que é por pressão. E se formos mais profundo nessa palavra, era a mesma palavra que se usava para moer trigo entre uma pedra pesada. Era a mesma palavra que era usada no hebraico antigo para colocar as sementes de milho ou de trigo para ser separado os seus vários componentes, para fazer a farinha para o pão, para fazer os outros componentes do milho para fazer outras coisas. Quando Jesus falou, eu conheço a sua tribulação, ele sabia que aquele povo estava sendo esmagado, assim como o trigo era esmagado. Jesus sabia da tribulação daquele povo. A igreja de Esmirna estava pagando um preço muito alto pela sua fidelidade em Cristo. Eles sofriam perseguições e tudo mais. Em 70 depois de Cristo, nós sabemos que pela história, Nero colocou fogo aonde? Em Roma. E a história diz que ele se vestiu de roupa de ator e pegou uma harpa e subiu no alto de um pináculo e ficou se deliciando e cantando, vendo Roma pegar fogo. Dos 14 bairros ou divisões de Roma, somente 4 ficaram inteiros. O resto se queimou tudo. E eles colocavam a culpa em quem? Nos cristãos. Daí houve o que? Imensa perseguição. Eles pegavam os cristãos, jogavam piche neles, colocavam num mastro bem alto e botavam fogo. E os cristãos serviam de tocha para iluminar o jardim de Roma. Os cristãos serviam de luz, de tocha para iluminar Roma durante muito tempo. Eles enrolavam os cristãos em pele de animais e jogavam para os cães ferozes morderem, para os leões famintos da Líbia comer. Chegou numa certa situação tão terrível, que os animais estavam repugnando a carne humana. Era uma igreja perseguida por causa da sua fidelidade. Era uma igreja que era perseguida porque eles falavam que os cristãos eram canibais. Porque ao ministrar o sacramento da ceia, eles falavam que aqui está o meu corpo e o meu sangue. O sangue e o corpo de Cristo. Eles acusavam os cristãos de serem também ateus, por não se dobrarem diante aos vários deuses que o Império Romano adotava. E sofriam perseguições de todos os lados. Eram acusados de destruidores de famílias. Destruidores de família. Por quê? Porque quando um se convertia, a família não aceitava a sua conversão. E o quê? Expulsavam ele de casa, expulsavam ele do seio familiar. Foi por isso que Jesus escreveu lá em Mateus 10:34: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra.
assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, porque Jesus sabia da raiz religiosa do coração daquele povo. Tanto os que se convertiam ao cristianismo na família judaica, quanto os que se convertiam ao cristianismo na questão do Império Romano, aqueles que eram a favor do Império Romano, eram excluídos da sua família e eram perseguidos pelos próprios da sua casa. A sua família se tornava inimiga. Além de sofrer essa perseguição, eles também sofriam pela pobreza. Eles eram absolutamente desamparados pelo poder político daquela cidade. Eles eram perseguidos, como eu acabei de falar. Eles tinham dificuldade de comprar, dificuldade de vender. As portas se fechavam para quem estava desempregado. Praticamente eles viviam daquilo que eles produziam, porque eles se negavam a se dobrar diante dos deuses pagãos. Eu imagino como Satanás devia ter zombado daquele povo, ao passarem pelos templos suntuosos e ornamentados das cidades de Esmirna. Entre o templo de Zeus e o templo de Afrodite existia uma rua de ouro que ligava os dois templos. Uma cidade riquíssima, uma cidade com templos lindos e maravilhosos. Mas ali tinha um povo que era fiel, um povo que permanecia fiel, mesmo apesar das circunstâncias. E o diabo sempre lançava ao coração daquele povo: está vendo? O que está adiantando você servir a Jesus? Está vendo? O que está adiantando você ser fiel a esse Cristo? Olha o que você tem passado. Olha as privações que você tem passado. Só foi você começar a servir a Jesus, parece que as coisas se fecharam. As coisas não dão mais certo para você. E quantas vezes também não somos tentados pelo inimigo, em várias e outras e tantas circunstâncias em nossas vidas, em abandonar o barco, em abandonar a igreja, em abandonar o convívio com os irmãos, a bênção do convívio de uma comunidade cristã, por coisas que nos aconteceu. E o diabo sempre fica sussurrando: está vendo? Esse povo não te ama. Está vendo? Esta igreja não se importa contigo. Está vendo? Essa igreja só tem gente falsa, só tem gente fingida. Essa igreja, e aí vai. Mas a igreja de Esmirna serve de exemplo para mim e para você, exemplo de fidelidade, exemplo de amor e de compromisso com Cristo e com Deus e com o seu reino. Que apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer dificuldade, apesar de qualquer tribulação, apesar de qualquer pressão, apesar de qualquer coisa, eu mantenho firme por amor a Deus. E eu não vendo a minha fidelidade por nada, porque Jesus foi fiel a mim até a morte, e morte de cruz. Quão fraco eu sou quando eu penso em desistir. Quão miserável eu sou quando eu penso em desanimar. Quão miserável eu sou quando eu penso em negociar a minha fidelidade com Deus. Se Jesus não desistiu de mim, se Jesus não desistiu de você, Ele foi desamparado, Ele sofreu dor, Ele sofreu solidão, para que no final Ele dissesse: tetelestai, está consumado. Tudo que eu tinha que fazer por amor aos meus filhos eu fiz, não há mais nada a ser feito. E às vezes nós não conseguimos manter uma fidelidade a Deus por causa de circunstâncias, por causa de coisas que vemos talvez errado aos nossos olhos na igreja ou em outro lugar qualquer. Não somos capazes de manter uma amizade fora
quando somos também confrontados por essa amizade. Não somos capazes de manter no emprego porque não aguentamos ser confrontados pelo patrão. Não suportamos caminhar com aqueles que não queremos caminhar, por não suportar as pessoas, sendo que a Bíblia fala que nós temos que caminhar a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha, o quanto for necessário for caminhar, perseverar. Era uma igreja que estava em ameaça iminente de prisão. Eles iam ser presos 10 dias. Jesus falou que eles iam ser presos. Haveriam problemas pela frente. Eles haveriam de enfrentar essa prisão. E o sistema penitenciário romano daquela época era rigoroso. Era rigoroso. Eles colocavam as pessoas no lugar onde caíam os excrementos, nos porões de grandes palácios, onde caíam os excrementos das pessoas, celas com ratos, com insetos, e ali elas ficavam até receber a pena de morte, porque não existia liberdade. A liberdade era a morte. Elas saíam da prisão para ser crucificadas, para ser empaladas, para ser queimadas, para ser jogadas aos leões. Elas saíam sabendo que a morte seria a sua liberdade. Totalmente diferente do nosso sistema judicial hoje. Conta-se a história que depois de Nero ter colocado fogo em Roma, tiveram dificuldade de achar madeira para fazer tanta cruz para crucificar cristão também. Bispo de Esmina, o pastor da igreja de Esmina, na qual Jesus manda João escrever a carta, foi martirizado pelo Império Romano. Conta a história que Policarpo, na sua juventude, ele aprendeu de João, ele era discípulo de João. João foi um dos primeiros pastores de Esmina, assim também como foi de Éfeso. E Policarpo, com 84 anos, foi chamado pelo prefeito daquela cidade, e o prefeito daquela cidade falou: olha, negue esse Cristo, ou você morre. E ele não negou. E o povo daquela cidade, naquele alvoroço todo, começaram a juntar lenhas junto ao mastro. E ele somente pediu: não precise me amarrar, que o Deus que é fiel em mim vai me sustentar com fidelidade, para que eu seja queimado sem ser amarrado. E ele foi para junto do mastro, colocaram fogo na lenha. Dizem que ele queimava, vinha o vento, tirava as chamas dele. Isso prolongava as dores dele, o sofrimento dele, ao ponto de um soldado romano não aguentar ver tamanho sofrimento e terminar com a vida dele à espada. Por fidelidade e por amor a Jesus, por não negar a Cristo. Qual que é o preço da sua fidelidade? Qual que é o preço da minha fidelidade a Deus? Quando eu pergunto isso, me dá vontade de chorar. Talvez eu não seria capaz de fazer o que Policarpo fez, ou o que outros cristãos fizeram por amor a Jesus. Porque muitas vezes a vontade que nos dá é de abandonar o barco mesmo. A vontade que nos dá é de abandonar tudo. Porque o que importa é a minha vontade. O que me importa é o meu querer. O que importa é o meu ego ser massageado. O que me importa é a minha vaidade. Meus irmãos, a gente não sofre nem 0,0000001% do que esses irmãos, esses cristãos do primeiro século sofreram.
A fidelidade e o amor deles para com Cristo custou-lhe a vida, de uma forma terrível, como acabei de falar para vocês. E aí eu pergunto, será que é mais fácil servir a Deus hoje do que nesta época? Será que hoje é mais fácil ser fiel a Deus do que naquela época? Será que somos odiados hoje por amor e a fidelidade que nós temos a Deus? Nós vivemos num país laico, num país que nos dá liberdade de culto. Eu mesmo tenho mais de 20 Bíblias impressas, mais de 70 versões de Bíblias digitais. E se eu perguntar aqui, muitos têm mais de 2 Bíblias em casa. E se a gente olhar aquele eunuco que Felipe pregou, ele foi para a festa e comprou o quê? Comprou pedaços dos escritos de Isaías. Quanto tempo levou para a Bíblia ser autorizada e a Bíblia ser impressa e ser traduzida? Cristãos morreram por causa da Bíblia. George Whitefield, quando ele foi morto, quando ele foi jogado dentro de óleo fervendo, começando pelas pontas dos pés, porque ele traduzia a Bíblia para o idioma original para o povo ler. Quando ele foi queimado, fritado vivo num caldeirão de óleo quente, ele gritava e falava: hoje vocês matam o pato, mas daqui 100 anos nascerá o ganso, o cisne, no qual vocês não conseguirão matar. 100 anos depois que George Whitefield morreu, nasceu Lutero, que foi perseguido, mas não conseguiram matar Lutero. Qual é o preço da sua fidelidade a Deus? Qual o preço do seu amor a Deus? Isso é muito barato. Muito barato. Verso 9a desse texto: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Só essa questão que o Senhor Jesus fala da igreja divina: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, mostra a firmeza, mostra a solidez daquela igreja. Era uma igreja, apesar de sua pobreza, ela era uma igreja rica. Rica porque ela sabia da sua fé, ela tinha consistência na sua fé e tinha certeza no que cria. E nada abalava a sua fé. Era uma igreja que vivia de fato para acumular o quê? Tesouros dos céus. Tesouros no céu. Eram fiéis sendo esmagados, mostrando o seu valor, assim como a mirra era esmagada para sair a sua essência. E cada cristão que era esmagado, cada cristão que era perseguido e morto, a fragrância e o bom perfume de Cristo era exalado. Devemos olhar para nós e falar: será que eu sou uma pessoa firme? Será que eu sou uma pessoa sólida? Será que eu sou uma pessoa constante? Ou será que eu sou oscilante? A minha fé oscila? Será que eu tenho buscado apenas aquilo que me dá prazer? Ou tenho buscado aquilo que engrandece a Deus? E às vezes a gente dá tanta vazão à nossa vontade, dá tanta vazão à nossa vaidade, porque nós não conseguimos olhar fixamente para Deus. Nós não conseguimos basear e ter a nossa fé enraizada e edificada sobre a rocha que é Jesus.
E essa igreja de Esmirna mostra que era uma igreja firme porque ela estava sendo consolidada, era uma igreja consolidada sobre a rocha que era Cristo. Das 7 igrejas da Ásia Menor, nas quais as cartas foram mandadas, apenas 2 igrejas não receberam repreensão, e uma delas era Esmirna. Não recebeu repreensão. Será que se existisse essa igreja hoje, nós gostaríamos de ser membro dessa igreja? Uma igreja madura, uma igreja amorosa, uma igreja firme na fé, mas era uma igreja pobre, mas era uma igreja rica. Então a gente para e deve pensar assim, meus irmãos, quanto eu tenho sofrido por amor a Jesus, quanto eu e você temos sofrido por amor a Jesus. Sofrimentos diferentes, mas é tão banal, aquilo que a gente acha que sofremos por amor a Jesus é tão banal que não se compara. Porque as nossas lutas, as nossas dificuldades ficam muito no âmbito do quê? Dos relacionamentos. Eu não vou com a cara daquele irmão. Eu não vou com aquele jeito. Aquele ali está falando mal de mim. Aquele ali olhou com o olho meio torto. Está vesgo, então eu não gostei. E a gente fica perdendo tempo, tanta coisa, e deixamos de ser firmes na fé, no amor, e de olhar somente para Jesus. Aquela igreja tinha um testemunho poderoso. Aquela igreja era uma igreja que era firme, que Jesus falou: olha, conheço as suas obras. Conheço as suas obras. E Jesus falou para aquela igreja, falou: olha, eu conheço as suas obras. E Jesus falou para mim hoje, para você: eu conheço você. Eu conheço as suas obras. Eu sei o que você faz escondido da sua esposa. Eu sei o que sua esposa, eu sei o que você faz escondido do seu marido. Eu sei o que você faz escondido do seu pai, da sua mãe. O Senhor conhece as suas obras, sejam elas más ou boas. Deus conhece as suas obras. Deus conhece as intenções do seu coração. Deus sabe se as suas intenções são boas ou são más. Sabe tudo. Porque as nossas obras dizem quem somos. Não essas que a gente faz questão de mostrar para todo mundo. Não essas que a gente veste uma máscara, uma roupa e faz de conta que a gente é. Mas Deus conhece quem você é de fato. Quando você está sozinho. Quando você acha que ninguém está te vendo. Deus sabe quem você é. E Deus sabe o que as suas obras dizem ao mundo. O que as suas obras dizem da sua fé e do seu amor. Porque se de fato as nossas obras forem enganosas, nós vamos negar a Cristo. Nós vamos nos dobrar diante do imperador de Roma, a grande besta que erigiu do mar, o Império Romano. Eles conquistavam terras por meio do mar, chegavam, desciam suas tropas e arrasavam tudo. E a primeira besta que surgir na sua frente, você vai se dobrar. Infelizmente nós somos assim. Porque muitas vezes mascaramos as obras que temos que fazer para viver uma falsa realidade de vida. Então eu pergunto: qual é o preço do seu amor? Qual é o preço da sua fidelidade? Qual é o preço da sua perseverança? Hoje de manhã eu falei da dualidade dos crentes. Eu falei do certo dicotomismo que existe no mundo evangelical. Do dicotomismo que existe. Na igreja eu sou crente. Lá fora eu não sou crente. Na igreja eu mostro Cristo. Lá fora eu não mostro Cristo.
A dificuldade que nós temos de saber e de viver um evangelho da integralidade, do integral. Viver no trabalho esse evangelho, viver na escola, viver na sociedade mostrando Cristo, sendo sal e sendo luz. No Congresso da Fiel do ano passado, o pastor Hernandes Dias Lopes disse que a maior desilusão dele com a igreja hoje são famílias dentro da igreja, famílias fervorosas, famílias que se mostram temente a Deus e que fazem lindas festas para os seus filhos de 15 anos de casamento e com culto e tudo mais. Termina o culto, aí é balada, é bebida a rodo, é boate e é tudo mais. E ali ele presenciou crentes saindo trôpegos, totalmente embriagados. Totalmente embriagados. E ele falou da própria igreja que ele pastoreava no Espírito Santo. Ele não é mais pastor dessa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Ele deixou de ser. E ele falava que muitas vezes jovens saíam da reunião de mocidade no sábado, iam direto para a balada, direto para barzinhos. Viver como um mundano vive. E hoje eu expliquei bem certinho para os irmãos que estavam aqui na escola dominical a questão de evitar o ímpio, o pecador e o escarnecedor. É de não imitar a atitude, é de não proceder igual, mas ser luz em meio às trevas. Devemos ser luz no meio às trevas. Devemos ser luz, fazer a diferença, provocar sede, ser sal. Terceira e última ensinamento que Cristo nos dá através dessa carta. O primeiro foi que era uma igreja esmagada, mas é uma igreja que permanecia firme. Esmirna também era uma igreja consolada. O verso 8 até o 11 mostra o amor de Jesus por Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que teve morto e que tornou a viver. Olha, Esmirna querida, olha, igreja amada, não preocupe se vocês vão morrer. Eu sou o primeiro e o último, eu que comando todas as coisas. Eu estive, o quê? Eu estive morto e tornei a viver. A morte para vocês não serão e não será um fim. Não será um fim. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Olha, igreja, conheço o que você tem passado, conheço a tua tribulação, conheço o seu sofrimento, mas vocês têm acumulado tesouro nos céus. Os bancos celestiais estão abarrotados com a riqueza que vocês têm. Então, não importa o que você passar aqui, não importa. E aí? E há blasfêmias dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha, eu conheço o inimigo. Eu conheço aquilo que te faz sofrer. Eu conheço aquilo que te chateia. Eu sei que tem muitas coisas na igreja que vocês não concordam. Eu sei que tem várias coisas na igreja que acontecem que te deixa triste. Te deixa triste. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Porque eu sou o primeiro e último. E eu sou aquele que sei todas as coisas. E essas pessoas são usadas por Satanás. São usadas por Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida.
Olha, igreja, eu provo quem ama. Eis que vocês serão provados. Eis que a sua fé será purificada, assim como o ourives purifica o ouro. Ser fiel até a morte. Ser fiel a mim. Porque a coroa da vida está reservada a ti. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano à segunda morte. Olha, querida igreja, todos esses que te perseguem, todos esses que te buscam te perseguir, todos esses que querem te ferir, que querem que você se prostre diante de todos esses deuses, eles sofrerão a segunda morte, mas você não saberá o que é passar pela segunda morte, porque a eternidade lhe é reservada. Passaremos todos pela primeira morte, a morte física, mas não passaremos pela segunda morte, aonde o diabo e todos os seus anjos e todos os seus seguidores serão lançados no lago que arde como fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Essa é a morte eterna. Então, meus irmãos, a justiça não é sua. A justiça não é minha. Quem dá a última palavra é Deus. A justiça pertence a Ele. A igreja é dele. Ele conhece a igreja. Ele que anda no meio dos candelabros. Ele que tem as 7 estrelas nas suas mãos. Ele que determina todas as coisas. Ele conhece a sua igreja. Ele me conhece e Ele te conhece. Para concluir, voltando no enfrentamento de Policarpo, na sua morte, aqueles homens disseram para ele: negue sua fé ou vamos te banir da cidade. E Policarpo disse, era pastor de Esmirna, bispo de Esmirna, ele disse: faça o que quiser comigo, pois o meu Jesus disse que nunca me abandonaria. Então aqueles homens disseram: vamos confiscar tudo o que possui e te deixar sem nada. E Policarpo disse: os meus bens não estão neste mundo, e não há como mão humana alguma tomar o que é meu. E disseram ainda mais: se você não negar Cristo, vamos te colocar à morte. E Policarpo disse: já morri para mim mesmo há muito tempo, e há 80 anos eu sirvo esse Cristo como meu Rei e Salvador, e como posso negá-lo? E a minha verdadeira vida não é aqui. E nesse momento foi aquela questão que eu falei para vocês. Desesperadamente a população daquela cidade que bajulava o Império Romano começou a arranjar madeiras e lenhas para queimar Policarpo. O valor da vida e da morte para Policarpo e para a igreja perseguida em Esmirna era muito mais alto do que eu e você podemos imaginar. O que Jesus pensa da igreja de Esmirna? Tu és fiel, e fiel até a morte. Você é fiel a mim e perseverante por amor a mim. E o que Jesus pensa de mim e de você? O que o Senhor Jesus pensa de você? É uma pergunta que você vai ter que responder para você mesmo. Quando você olhar para a igreja de Esmirna, olhar para os cristãos perseguidos, que eram perseverantes na fé e em Cristo, por amor a Deus, e vai ver o tanto que nós estamos longe de ser fiéis como eles eram fiéis. Feche seus olhos. Gostaria de orar por você. Senhor Deus,
essa pequena pobre igreja, que era rica no Senhor, sofria muitas perseguições, terríveis perseguições ela sofreu, mas mesmo assim permaneceu fiel a Jesus Cristo. Tudo era contra a fidelidade da igreja de Esmirna, mas não importava as situações, os seus servos olhavam para ti, voltados apenas para a cruz, para o autor e consumador da fé deles. Senhor Deus, podemos perder tudo nessa vida, podemos perder nossos bens, podemos perder as pessoas que gostamos e amamos, podemos perder até mesmo a nossa dignidade, mas nós não podemos perder a fé e o nosso amor no Senhor. Pai, é tempo de nós olharmos para nós mesmos e firmarmos somente no Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, o Senhor sempre nos ampara, e o Senhor mesmo nos fala para sermos fiéis até a morte, pois a coroa da vida está separada para cada um de nós. Embora venhamos a achar que estamos sendo prejudicados, embora venhamos a achar que estamos sendo discriminados, perseguidos, desconsiderados, ou não amados, ou levando prejuízo, o Senhor nos garante a recompensa. Aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, que o Senhor tem preparado para cada um dos teus filhos, para cada um daqueles que te amam, independente das circunstâncias. E o Senhor apenas vira para nós, e cada um de nós aqui essa noite, e fala: apenas seja fiel até a morte. O Senhor é quem nos garante que não passaremos pela segunda morte, não passaremos por essa morte eterna. E louvado seja o Senhor. Talvez muitos aqui esta noite tinham do que reclamar, tinham do que murmurar, mas agora isso se tornou irrisório, se tornou nada perante tudo isso que o Senhor falou conosco essa noite. Sabemos que sempre teremos as nossas queixas, sempre teremos o que reclamar em relação à ingratidão das pessoas, a falta de consideração, a falta de amor. Mas o Senhor nos fala que nós venhamos, para que nós sejamos fiéis e fiéis até a morte, independente de situação, independente de qualquer coisa. Seja fiel até a morte. Então busque a Deus e olhe somente para Deus. Palavra de nosso Senhor Deus. Amém. Amém. Irmãos,